Galeria Jojo Todinho sentiu. Vocês se lembram da dona Joelita Azevedo, aquela senhora que depois que a Jojo Todinho fez aquele ataque contra os beneficiários do Bolsa Família, lançou o apelido de Trovão da Meia-Noite? Se não lembram, eu vou refrescar a memória de vocês. Espia só. Tu veio falar que nós pobres pega a Bolsa Família, que nós somos miserável. Miserável é tua beleza. Olha só. Que nem isso tu sabe, que tu não tem. Tu tem dinheiro, mas não tem beleza. Procura respeitar. Que nem isso tu sabe. Teu dinheiro não te ensina a tu respeitar teu próximo. Entendeu? Trovão da Meia-Noite. Pois é, a Jojo Todinho atacou. A dona Joelita soltou a voz e chamou a Jojo Todinho de Trovão da Meia-Noite. E a Jojo Todinho sentiu. Hoje ela deu uma entrevista ao portal de extrema-direita Brasil Paralelo e respondeu para a dona Joelita fazendo um ataque covarde. Eu trouxe aqui o trecho para vocês, peço que assistam e compartilhem. E se puderem, marquem a dona Joelita nos comentários para que ela possa dar uma nova resposta a Jojo Todinho, porque afinal de contas não foi a dona Joelita que começou com o ataque, foi a Jojo Todinho. Acompanha aí. Teve até uma senhora que eu ri a beça, adorei. Falou, você é um trovão da meia-noite. Gente, criatividade. Você não vai responder? Eu falei, Miguel, Trovão da me meia-noite. perdoe. Poxa, a mulher não tem uns dentes. Olha aí. Não tem uma vida adequada. Entendeu? Aí se eu for falar bem Jojo Todinho, porque aí eu já perco a minha paciência, eu vou falar assim, ah, Jojo é arrogante, Jojo é isso, Jojo é aquilo. Só que as pessoas não entenderam que eu posso ser trovão da meia-noite, de meio-dia, de 3 horas, de 2 horas, 3 horas, do dia inteiro. Mas eu tô focado no meu. Jojo, esse é o seu problema e de muitos brasileiros, especialmente aqueles que ganham muita grana ou que têm muita grana e que têm acesso à mídia. Pensar só em si, não se indignar, calar-se diante de milhões que passam necessidade. De certo, para que a dona Joelita chegue nessa idade, nessa condição, o Estado negou a ela a oportunidade, negou educação, negou escolaridade, negou trabalho. E agora que nós temos um governo que governa de verdade para todos, é que pessoas como dona Joelita passaram a ser tratadas como seres humanos, passaram a ser tratadas com dignidade. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Galera, e o Brasil voltou de vez, e dessa vez é pra ficar. A diplomacia brasileira foi fantástica e mostrou que o Brasil não tem mais aquele complexo de vira-lata de ficar lambendo gringo. O mercado Carrefour, o CEO global, fez uma afronta à qualidade da carne brasileira, a carne do Mercosul no geral, mas isso inclui a carne brasileira. Com isso, aqui no Brasil houve um boicote generalizado de carnes para o mercado Carrefour, já que eles desconfiam da procedência da carne brasileira, então a gente vai parar de oferecer a carne para eles. O que gerou uma grande polêmica que teve que ser intermediada, e está sendo intermediada agora, pelo embaixador da França no Brasil. O CEO global do Carrefour vai pedir desculpas e fazer uma retratação sobre a fala absurda que ele fez. Dá uma olhadinha só. Antes disso, já clica aqui para me seguir, hein? Acompanhe. E uma notícia que acaba de chegar. A Embaixada da França em Brasília avisou ao governo brasileiro que o CEO mundial do Carrefour vai fazer uma retratação pública. Apuração do analista Caio Junqueira, que volta a conversar com a gente aqui no Prime Time. Caio. Isso, Márcio. A Embaixada da França em Brasília já avisou o governo brasileiro que esta carta está pronta, inclusive mais do que isso, né? Que essa retratação pública deve acontecer nas próximas horas, talvez hoje ainda, muito provavelmente também amanhã, né? Porque na França já é 1 da manhã. Vai se retratar, sim. E ali o interessante, Márcio, é que os termos dessa carta foi negociado com o governo brasileiro. É bom a gente ver que o viralatismo acabou, que a gente não tem mais aquele complexo e a tendência é que isso diminua cada vez mais e o Brasil seja assim um país cada vez mais soberano. E isso tudo que nós temos fica representado na figura do maior estadista da história, que é o presidente Lula. Imagina só se a gente tivesse aqui no Brasil à frente um presidente como Bolsonaro e ofendessem a carne brasileira, era capaz dele bater uma continência para a bandeira da França. É bom a gente ver a diplomacia dando show, a diplomacia brasileira que tem uma história fantástica e sempre deu show, agora dando show mais uma vez. E que continue assim e que o Brasil jamais volte a ser aquele país que se auto-minimiza, não use a sua relevância de acordo com o tamanho, proporcional ao tamanho que tem. Já peço para você compartilhar esse vídeo, já comenta aqui, Carrefour respeita o Brasil. E não esquece também de me seguir para acompanhar mais conteúdo, que nem esse aqui. Essa historinha de assassinato de autoridades, no meu entender, foi jogado para dar uma demonstração que, olha, jogamos fora das 4 linhas. Eles jogaram, mas foi por evitar um mal maior. Não cola isso daí. Não cola isso daí.
não sou jurista. Quando é que começa um crime, quando termina, o doutor Paulo pode falar melhor do que eu aqui, mas no meu entender, nada foi iniciado. Não podemos começar agora a querer punir o crime de opinião ou o crime de pensamento. Presidente, o senhor chegou a ouvir... Belos pensamentos, hein, presidente? Belos pensamentos, né? Então a primeira parte já foi solucionada, né? Onde o senhor confessa que houve pensamentos e que não pode ser punido por esses pensamentos. Correto? Entendemos assim? Só que pensou alto demais, a ponto de colocar em papel. E a questão que fica é a seguinte, presidente. Será que esses pensamentos colocados em papel só não foram concretizados por conta de alguém do Exército que não quis cooperar com tudo isso? Então, gente, eu quero fazer a pergunta para você. Tu concorda com o que ele falou? Concorda? Estamos falando de forças nacional. Estamos falando de presidente da República. Tá? Estamos falando do Exército, Aeronáutica, Marinha. É disso que nós estamos falando. A gente não está falando de uma pessoa pensando em casa. Estamos falando dos líderes de uma nação. Estamos falando de autoridades escrevendo no papel como iria fazer, a ponto de chegar na mão do ministro. É disso que nós estamos falando. Não é de apenas pensamento. Tá? Então, curte e me segue aí. Dá uma moral. Sobre esse assunto aí dos carro-pipa, saiu notícias aí, principalmente nas redes de fake news dos bolsonaristas ontem. Ontem balançou as redes dos bolsonaristas esse assunto aí dos carros-pipa. Saiu aí uma história aí de que o Exército teria ameaçado suspender a operação dos carros-pipa lá por falta de verba, né? Coisa que já foi resolvido aí. Já foi transferido lá os recursos para manter a operação carro-pipa. E a gente lembra que foi uma coisa que o Bolsonaro fez muito no seu governo, foi deixar... Agora há pouco eu vi um comentário aí do seguidor dizendo que foi 200 mil pessoas que ficou ameaçado de ficar sem água. Bolsonaro cortou, foi no Nordeste inteiro. E aí a gente tinha que estar brigando com os bolsonaristas porque eles disseram que o Nordeste não precisa mais de carro-pipa porque o inelegível teria levado água para o Nordeste. A gente fez vídeo aqui explicando para os bolsonaristas que a transposição do Rio São Francisco, ela não leva água para todas as casas. Por isso que existe a necessidade da operação carro-pipa. Quando o presidente Lula ganhou as eleições, que ele voltou com a operação carro-pipa, até hoje tem gente aí criticando o presidente Lula, dizendo que é a máfia dos carro-pipa, né? Que o Nordeste não precisa de carro-pipa. E a gente bateu muito no governo Bolsonaro por causa disso aí, que foi uma das coisas, as principais coisas ruins que ele fez para o Brasil foi justamente deixar o povo do Nordeste sem água, né? E a gente bateu muito no governo Bolsonaro e é claro que a gente tem que ficar de olho também. Claro que, graças a Deus aí, essas questões burocráticas foram resolvidas ontem mesmo e os recursos já foram transferidos para o Exército continuar levando água para as pessoas que precisam, né? Que diferente do que os bolsonaristas... Porque é o seguinte, quando é para falar mal do governo, eles metem a lenha. Agora, quando é para defender o Bolsonaro, eles dizem que o Nordeste não precisa mais de carro-pipa e a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente sabe que a transposição do Rio São Francisco não leva água para todas as casas, porque tem que fazer lá instalações para levar essa água até as casas. Enquanto não faz as instalações, tem que ter o carro-pipa para levar a água para aquelas comunidades mais afastadas, né, pessoal? Mas que bom que está tudo garantido aí e o resto é só bolsonaristas procurando conversa para encher linguiça na internet, né, galera? É isso. Atenção aqui, ó. Salário mínimo 2025 pode ter novo valor revelado e fica abaixo dos 2.524 já projetados. O governo tinha prometido, né, dar um aumento maior no salário mínimo. Todo ano tem esse reajuste do salário mínimo. Mas com essa questão do corte de gasto, gente, ele não quer dar mais esse aumento. Seria uma média quase de 8%, está querendo agora a metade, 4%. Por quê? Por causa dos cortes de gastos.
E aí eu faço uma pergunta, por que os cortes de gastos têm que vir no lombo do povo brasileiro? Ou você é muito cara de pau, ou você é muito incompetente pra não saber por que o corte de gasto sempre vai no lombo do povo brasileiro. Mas não tem nada não, eu vou te explicar por quê. A proposta tributária do teto de gastos implementada pelo Michel Temer, defendida pelo Bolsonaro e infelizmente mantida pelo Haddad no arcabouço fiscal, muito provavelmente por conta da força dos bolsonaristas no Congresso, tem como método priorizar o pagamento da dívida pública e o que sobrar gasta com o povo, com saúde, com educação, com infraestrutura, com cultura, com aumento de salário. Só pra você ter uma ideia, a cada R$1 que se aumenta no salário mínimo, a dívida pública aumenta em 350 milhões de reais. Ou seja, a dívida pública precisa estar mais baixa para que o governo possa gastar mais dinheiro com o povo. E por que essa dívida tá alta? É por causa do evento do G20? É por causa do evento do IBGE? É por causa do enxoval da Janja? Não! Até porque se esses gastos não existissem, o governo não economizaria nem os 350 milhões que são necessários para se aumentar R$1 no salário mínimo. A dívida pública é alta por causa da isenção tributária do agronegócio, que só no setor da soja no ano passado chegou a 57 bilhões de reais, o que seria um aumento de salário mínimo de R$162. Por causa da alta taxa de juros do Banco Central, estabelecida pelo bolsonarista Campos Neto, que só no ano passado aumentou a dívida pública em 614 bilhões de reais, o que daria um aumento de salário mínimo de mais de R$1.750. Por causa da desoneração da folha de pagamento, que só no ano passado somaram quase 137 bilhões de reais, e quando o governo Lula tentou derrubar essa mamata dos bilionários, o senhor e seus aliados bolsonaristas foram lá e derrubaram o veto, prolongando a mamata até 2027. Então, respondendo a sua pergunta, Cleitinho, o corte de gasto sempre vai no lombo do povo brasileiro porque políticos como o senhor jogam no lombo do povo brasileiro a dívida dos bilionários. E a parte curiosa da infraestrutura é que o mundo inteiro parou de investir em infraestrutura nos anos 70. E por quê? Porque é caro, o retorno é baixo. Transferiu a infraestrutura para outros países? Não, a gente tá falando de estrada. Estrada, hidrelétrica, saneamento, infraestrutura, é tudo aquilo que é comum, né? A gente tá falando de utilidades. Aqui no Brasil, principalmente, né? Paramos total. Então, eu peguei esse trecho da conversa do economista e professor André Roncalho, no Inteligência Limitada, para ilustrar o que é que está acontecendo no setor elétrico no Brasil. É preciso, gente, alertar a sociedade civil para fazer pressão na classe política, que é quem pode mudar a realidade que vem se desenhando, já que 19 concessionárias de distribuição de energia elétrica estão com contratos a vencer entre 2025 e 2031. Eu sei que o roteirista do Brasil não deixa a gente descansar. São múltiplas aberrações todos os dias. Tentativa de golpe de Estado, homem-bomba, lei de anistia, pressão da Faria Lima por corte de gastos. Mas você pode não se dar conta que este debate sobre o setor elétrico é muito importante, porque não só está ligado com o esforço do atual governo na neoindustrialização do Brasil, como também na economia doméstica, no bolso do cidadão. Um fato curioso é que o custo de geração de energia no Brasil é uma das mais baratas do mundo e nós pagamos uma das tarifas mais caras do mundo também. E sabe por quê? A gente pode resumir com uma palavra só: privatização. Privatizamos nosso setor elétrico, as empresas de energia estão sugando ao máximo suas concessionárias. Sabe qual é uma das manobras para diminuir os seus custos, além de deixar de investir em infraestrutura? Enxugando o quadro dos trabalhadores. Foi exatamente isso que aconteceu agora, 1º de novembro desse ano, quando a Auren Energia, uma geradora de energia eólica, hídrica e fotovoltaica, finalizou a aquisição da AES Brasil, demitindo 15% do quadro dos seus funcionários. Pois é, desestabilizando, desestruturando equipes inteiras, sobrecarregando quem ficou, né, sem se preocupar com a saúde física e mental dos trabalhadores e mais, sem se preocupar com a garantia da prestação de um serviço público de qualidade. É aquela máxima, né, gente? Lucro sobre lucro. Seguindo o exemplo da Eni, uma péssima prestadora de serviço que resulta em apagões, deixando milhares de usuários no escuro por dias e no prejuízo. Ah, e não nos esqueçamos da privatização da Eletrobras, né, que já está sendo sentido no bolso dos consumidores com um aumento significativo das tarifas. Sabe por que isso? Porque energia no Brasil é tratado como commodity, negociada em bolsas de valores. Um verdadeiro absurdo. É preciso enxergar que a energia ela é essencial para a economia, para a industrialização, para o empreendedorismo, para a vida de qualquer um. E assim, gente, ninguém quer voltar aos tempos do ferro à brasa e da lamparina, né? Vamos falar sobre a suspensão dos carros-pipa no Nordeste, podendo deixar mais de 1 milhão de nordestinos sem água. Para começar, a boa notícia logo. Hoje, terça-feira, dia 26, o ministro da Casa Civil, Rui Costa Pimenta, garantiu que o governo já repassou a verba para manter a operação carro-pipa. Então pode espalhar, não vai faltar água para ninguém. O governo já liberou o dinheiro, carro-pipa vai voltar a funcionar. Mas, sem dúvida nenhuma, foi uma falha do governo federal, uma falha do governo Lula. Olha quantos municípios são atendidos por essa operação. Quando aconteceu no governo Bolsonaro, a gente reclamou. Agora, no governo Lula, a gente tem que reclamar também. Vocês lembram quando o Bolsonaro perdeu a eleição? Ele cortou a verba da operação carro-pipa.
Claro, ele estava cheio de raiva do Nordeste que derrotou ele na eleição com aquela virada maravilhosa. Mas a justiça teve que obrigar o governo a restabelecer os carros-pipa. Aí o Bolsonaro restabeleceu os carros-pipa, mas por pouco tempo, em dezembro, ele cortou de novo. Aí o Lula assumiu e retomou o programa corretamente. Mas então, por que o governo Lula deixou suspender a operação agora esse mês? O governador da Paraíba dá uma boa explicação. Ele explicou que não é falta de dinheiro, porque o Ministério da Integração já tinha separado o dinheiro para a manutenção da Operação Carros-Pipa. Mas aí o mercado e a mídia ficam pressionando o governo para fazer o quê? Cortes de gastos. E aí o Ministério do Planejamento fez um contingenciamento do orçamento. O dinheiro tá lá, mas você não pode gastar. De maneira errada, uma falha do governo Lula, o programa ameaçou ser suspenso. Mas ainda bem, depois de ser pressionado corretamente, o governo já anunciou que liberou a verba e não vai faltar água para ninguém, beleza?